Em uma noite de verão em Lisboa, sob o céu estrelado que parecia sussurrar segredos antigos do Tejo, Mariana sentiu o mundo desabar. Você está admitida, gritou ela, a voz ecoando pelas paredes de azulejos do escritório no Chiado, enquanto Inês, com os olhos marejados de lágrimas que se recusavam a cair, apertava o relatório nas mãos trêmulas. Não era só um emprego que se perdia ali, era o fio invisível que tecia suas almas, rompido por um ciúme cego que devorava tudo como as chamas de um incêndio florestal no Alentejo. Inês, a amiga de infância, a confidente nas noites de fado no Bairro Alto, a mulher que Mariana amava em silêncio há anos, agora olhava para ela como se visse um estranho. Porquê, Mari? Porquê agora? Sussurrou Inês, e naquele instante, o ar se encheu do cheiro salgado do rio, misturado ao perfume de jasmim das varandas próximas, um lembrete cruel de que o amor, em Portugal, é como o vinho do Douro, profundo, mas capaz de azedar se não for cuidado. Mariana recuou, o coração martelando como o repique dos sinos da sede de Lisboa ao amanhecer. Ela era a CEO da Azulejo Dreams, uma startup de design inspirada nas cerâmicas tradicionais portuguesas, que havia crescido de um sonho modesto em uma garagem no Porto para um império boutique com lojas em todo o país. Aos 32 anos, com sua silhueta esguia e cabelos pretos lisos que caíam como uma cortina de ébano sobre os ombros, Mariana exalava a confiança de quem conquistara o mundo dos negócios sozinha, viúva de um casamento breve e infeliz com um homem que nunca entendera sua alma inquieta. Mas por trás da fachada de executiva implacável, havia uma mulher que carregava o peso das expectativas familiares, a mãe viúva em Coimbra, que sonhava com netos e tradições católicas, o pai ausente, um marinheiro que partira para o mar e nunca voltara, deixando-a com um vazio que só Inês preenchera. Inês, com seus 30 anos, era o oposto luminoso, cabelos cacheados castanhos que dançavam ao vento como as ondas do Atlântico em Cascais, olhos verdes que capturavam a luz do sol como as oliveiras do Alentejo e um riso que ecoava como as guitarras do fado de Amália Rodrigues. Elas se conheceram na infância, em uma escola católica em Lisboa, onde as freiras ensinavam que o amor era puro e dirigido ao divino. Mas para elas, o amor florescer em segredo, nas tardes roubadas nos jardins do Castelo de São Jorge, compartilhando pastéis de nata quentes da pastelaria de Belém e confidenciando sonhos sob o luar. Inês entrara na empresa como designer júnior, sua criatividade infundindo vida nova nos padrões de azulejos que Mariana comercializava. Elas eram inseparáveis, parceiras de negócios, irmãs de alma e algo mais profundo que nenhuma ousava nomear em voz alta, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por sussurros conservadores apesar das marchas do orgulho em Lisboa. O ciúme surgira como uma sombra sutil no mês anterior, durante a feira de artesanato em Sintra. Um investidor estrangeiro, um galerista italiano com olhos sedutores e sotaque melódico, elogiara o trabalho de Inês de forma efusiva, convidando-a para um jantar privado no Palácio da Pena. Mariana vira a cena de longe, o copo de vinho verde tremendo em sua mão, enquanto o riso de Inês ecoava como uma melodia proibida. Ela é minha, pensara Mariana, o peito apertado por um veneno que não era só profissional. Naquela noite, sozinha em seu apartamento no Bairro Alto, com as paredes adornadas por azulejos que ela mesma desenhara, Mariana chorara pela primeira vez em anos, o som abafado pelo vinil de fado tocando estranha forma de vida. Como poderia confessar que o medo de perder Inês a consumia, que cada sorriso trocado com o outro era uma facada no coração? A demissão fora o clímax de semanas de tensão acumulada. Inês subira rapidamente na hierarquia, sua linha de azulejos inspirados nas lendas de mouros e cristãos ganhando prémios na Bienal de Design de Lisboa. Mariana, em vez de celebrar, via traços de traição em cada reunião. Você está brilhando mais que eu, dissera uma vez, meio em brincadeira, mas o tom azedo traíra o ciúme. Inês, sensível como as pétalas de uma flor de laranjeira em bloom no rocio, notara, mas atribuíra ao estresse dos negócios. Até aquela noite fatídica, quando, após uma discussão acalorada sobre um contrato perdido para um concorrente em Porto, Mariana explodira. Você acha que pode me roubar tudo? Vá embora, Inês. Você não pertence mais aqui. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma sardinha assada na festa de Santo António. Inês saíra sem uma palavra, o som de seus saltos e quando pela escadaria de pedra como um adeus definitivo. Na manhã seguinte, o escândalo irrompeu como uma onda no guincho. Inês, ferida mas resiliente, postou uma carta aberta no Instagram, sua conta de designer com milhares de seguidores na comunidade criativa portuguesa.
Demitida por ciúmes de uma amiga que eu amava como a mim mesma. Em uma terra de azulejos que contam histórias de amor e perda, porque ainda nos machucamos tanto? A postagem viralizou, compartilhada por influenciadores de moda em Lisboa, artistas de rua no Lisboa Factory e até pela comunidade LGBT+, na Marcha Anual do Orgulho, que a transformou em símbolo de opressão interna no amor que era. O boicote veio rápido e impiedoso, como um temporal de inverno no Douro. Clientes fiéis, que adoravam os workshops de cerâmica em Alfama, cancelaram pedidos. A loja principal no Chiado viu suas prateleiras vazias pela primeira vez desde a inauguração. Jornais como o Público e o Expresso publicaram artigos. CEO de startup lisboeta demite sócia por ciúmes, um escândalo que expõe as fissuras no mundo criativo português. Amigos comuns, como o guitarrista de fado João, que tocava nas noites delas no Tasca do Chico, viraram as costas. Mariana, você quebrou o código das irmãs, disse ele por mensagem antes de bloquear. A mãe de Mariana, em Coimbra, ligou chorando. Filha, o que o povo vai dizer? Nós, portugueses, perdoamos, mas esquecemos devagar. Sozinha em seu escritório, com o sol poente tingindo os azulejos de laranja como sangue, Mariana sentiu o peso da impulsividade, um gesto que não só destruiu sua empresa, mas pôs a fragilidade de seu amor não dito. Dias se transformaram em semanas de isolamento. Mariana vagava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, parando nas pastelarias para um café amargo que não adoçava a culpa. Ela revivia memórias, a primeira vez que Inês a beijara na praia da Ericeira, sob a chuva de verão, um beijo salgado que selara um pacto silencioso, as noites em que dividiam vinho de colares e falavam de futuro, sonhando com uma casa em Óbidos, cercada por livros e cerâmicas. O ciúme, agora, parecia tolo, um monstro nascido do medo de uma sociedade que ainda sussurrava sobre mulheres que amam mulheres como se fosse um pecado das velhas ditaduras. Portugal havia mudado, o casamento igualitário em 2010, as paradas coloridas no Terreiro do Paço, mas nos corações, as sombras persistiam. Enquanto isso, Inês encontrava refúgio em Porto, na casa de uma tia-avó, uma viúva que contava histórias de amores proibidos durante a era salazarista. Ali, entre os vinhedos do Douro, ela pintava azulejos com motivos de saudades, casais entrelaçados em silhuetas azuis, simbolizando o que perdera. Mas o boicote atingia também, propostas de emprego secavam, temendo associação ao drama. Eu te perdoaria, Inês, escreveu uma ex-colega, mas ela te quebrou. A dor era uma faca de dois gumes, raiva por Mariana, mas um vazio que só o tempo, como o envelhecimento do Porto, poderia curar. O Turning Point veio na véspera da festa dos tabuleiros em Tomar, uma celebração de cabeças coroadas de pão e flores que simbolizava renovação. Mariana, impulsionada por um sonho onde Inês cantava fado com voz quebrada, pegou o trem para Porto. Chegou à casa da tia à meia-noite, o ar cheirando a eucalipto e rio. Bateu à porta, o coração na garganta. Inês abriu, os olhos inchados, vestindo um robe simples sobre a camisola. O que você quer, Mari? Me humilhar mais? A voz de Inês era um sussurro rouco, como o vento nos penhascos de Sintra. Mariana caiu de joelhos no limiar, lágrimas escorrendo como chuva de primavera. Eu errei, Inês. O ciúme me cegou porque eu te amo, não como amiga, não como sócia, mas como a mulher que enche minha vida de cor, como os azulejos que pintamos juntas. Demiti você porque via você voar e temia ficar sozinha no chão. Mas sem você, sou só argila seca. As palavras saíram em um fluxo, misturadas a soluços, evocando as confissões dramáticas dos romances de José Saramago, onde o amor é sempre uma batalha épica. Inês hesitou, o peito subindo e descendo. Lembrava das noites em que Mariana defendera de bullies na escola, das viagens a Évora onde compartilhavam silêncios sob estrelas. Você me traiu, Mari. Não com outro, mas comigo mesma. Mas ao ver a vulnerabilidade na mulher que sempre fora forte, algo se quebrou. Ela estendeu a mão, puxando Mariana para dentro. Sentaram-se à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada, bebendo chá de camomila como nas velhas noites de insonia. Falaram até o amanhecer, do medo de Mariana de ser vista como a CEO lésbica falida, da dor de Inês em esconder seu amor por receio de perder a família conservadora no Alentejo.
Era uma reconciliação crua, sem promessas fáceis, mas tecida com honestidade, como os bordados das rendas de Vila do Conde. A resolução pública veio dias depois, na Conferência Anual de Design em Lisboa, no Museu do Azulejo. Mariana subiu ao palco, o microfone tremendo em sua mão, com Inês ao lado, de mãos dadas pela primeira vez em público. Eu, Mariana Costa, CEO da Azulejo Dreams, cometi um erro impulsivo movido por ciúmes. Demiti minha sócia, minha amiga, minha. Amor, Inês Santos, por medo de perdê-la. Isso levou a um boicote que quase destruiu tudo que construímos. Mas em Portugal, terra de fado e saudade, aprendemos que o erro é humano e o perdão divino. A plateia, uma mistura de designers, jornalistas e ativistas, prendeu a respiração. Eu peço humildemente perdão. E anuncio que Inês retorna não só como designer, mas como CEO. Juntas, vamos expandir para uma linha de azulejos celebrando amores diversos, inspirados nas histórias que herde nossa história, das rainhas esquecidas às amantes de poetas. O aplauso irrompeu como fogos de artifício na noite de São João no Porto. Redes sociais explodiram com reconciliação azulejo, transformando o escândalo em lição de vulnerabilidade. Clientes voltaram multiplicados, a empresa cresceu, com workshop sobre amor e criatividade em Alfama. Mariana e Inês, agora abertas, passeavam pelo Tejo de mãos dadas, o sol poente pintando seus rostos de ouro. Não era um final perfeito. Havia terapias, discussões sobre ciúme residual, visitas à mãe de Mariana em Coimbra, que, aos poucos, abria o coração. Mas era humano, romântico, como a própria Portugal, marcado por perdas, mas renascido na luz. Na calmaria que se seguiu à tempestade da reconciliação, Mariana e Inês redescobriram Lisboa através de olhos renovados. Caminhavam pelas ruelas íngremes de Alfama ao entardecer, o ar impregnado pelo aroma de bacalhau assado das tascas e pelo canto rouco de um fadista anónimo e quando de uma janela aberta. Lembra quando éramos meninas e roubávamos figos da árvore do vizinho, ria Inês, apertando a mão de Mariana enquanto subiam a escadaria que levava a mirador da Senhora do Monte. Dali, a cidade se estendia como um tapete de luzes, o Tejo serpenteando preguiçosamente sob a ponte 25 de Abril, um testemunho vivo da resiliência portuguesa, reconstruída após terremotos, ditaduras e crises, sempre com um sorriso teimoso. Mariana parava para beijar a testa de Inês, um gesto simples que agora carregava o peso de anos de segredos. Eu quase perdi isso tudo por orgulho bobo, murmurava ela, a voz baixa contra o vento que agitava as folhas das laranjeiras. O ciúme, elas aprenderam, era como o vinho do Porto, envelhecido demais, virava vinagre. Na terapia que iniciaram juntas, recomendada por uma psicóloga que era de Belém, desenterravam raízes profundas. Mariana confessava o trauma do pai ausente, que a deixara com a crença de que amar era sinônimo de abandono. Você voava, e eu via ele partindo no horizonte, dizia, os olhos fixos no terapeuta como se ele fosse um confessor de uma igreja gótica em Évora. Inês, por sua vez, revelava as cicatrizes de uma família alentejana onde o amor lésbico era sussurrado como maldição das bruxas de Monsanto. Minha avó contava histórias de mulheres que amavam mulheres nas planícies, mas sempre terminavam sozinhas, como oliveiras retorcidas pelo vento. Essas sessões, regadas a chá de ervas e biscoitos de amêndoa de uma padaria próxima, teciam uma ponte sobre o abismo. Elas riam das bobagens, como o dia em que Inês tentara cozinhar um cozido à portuguesa e incendiar a panela, e choravam pelas dores não ditas, transformando-as em força, como os azulejos que resistem ao tempo. Na empresa, a mudança era palpável. A Azulejo Dreams lançara a coleção Saudades Entrelaçadas, painéis de cerâmica retratando silhuetas de amantes em poses externas, uma mão traçando o contorno de um rosto sob o luar, outra entrelaçada em um abraço contra o mar de Sagres. Inspirados nas lendas de Inês de Castro, a rainha póstuma cuja história de amor trágico ecoava nos palácios de Alcobaça, os designs capturavam a essência romântica portuguesa, paixão misturada à melancolia, mas sempre com esperança. Lojas em Porto e Faro esgotavam estoques. Uma exposição no MAT, o Museu de Arte, Tecnologia e Sociedade, atraiu multidões, com performances de fado lésbico moderno, guitarras dedilhadas por mulheres com vozes que cortavam a alma. Mas nem tudo era rosas.
O boicote deixara marcas. Um fornecedor de argila em Aveiro rompera contrato, murmurando sobre escândalos que sujam a tradição. E a mãe de Mariana, Dona Rosa, uma senhora de 65 anos com mãos calejadas de tricotar mantas em Coimbra, lutava para aceitar. Em uma visita tensa, sentadas no jardim da casa familiar, com o cheiro de jasmim e o som distante do mondego, Dona Rosa disse: "Eu rezo pela tua alma, filha. Deus ama todos, mas o mundo. O mundo é cruel com o diferente." Mariana, com Inês ao lado, pegou a mão da mãe. "Mãe, o amor não é diferente, é o que nos salva. Como o seu amor nos salvou quando pai partiu." Aos poucos, Dona Rosa cedeu, convidando Inês para o Natal, onde ensinaram a ela a dançar a valsa de São João, um passo vacilante, mas cheio de graça. Enquanto isso, Inês enfrentava seus demónios. Em Porto, durante uma feira de vinhos no Douro, encontrou o galerista italiano novamente. Ele sorriu, oferecendo um copo de Tawny. "Ainda linda como em Sintra", disse, o tom leve. Inês sentiu um flutter, não de atração, mas de validação. Contou a Mariana naquela noite, por videochamada, o Rio Douro refletindo estrelas atrás dela. "Eu disse não, Mari. Porque meu coração é teu, mas preciso saber que você confia." Mariana, do outro lado, em Lisboa, assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu confio. E se duvidar, me lembro do fado: a dor passa, o amor fica." O verão avançava para o outono, com as vindimas no Douro convidando-as para uma escapada. Alugaram uma quinta modesta em Pinhão, cercada por vinhas douradas pelo sol poente. Ali, sem e-mails ou prazos, elas colhiam uvas, os dedos roxos de mosto, rindo como crianças. À noite, sentadas na varanda com um copo de vinho tinto, Inês recitava poemas de Sofia de Melbreiner: "O mar é o espelho do céu, e neles nos vemos livres." Mariana respondia com um beijo lento, o tipo que Portugal inspira, profundo, salgado de mar, doce de saudade. Mas o conflito não terminara completamente. Uma jornalista do Jornal de Notícias, cética com a reconciliação, publicou uma peça questionadora: "Perdão genuíno ou marketing? A Azulejo Dreams sobrevive ao escândalo?" Redes sociais fervilharam novamente, com haters revivendo o boicote. Mariana sentiu o pânico subir, o velho ciúme sussurrando dúvidas. "E se for verdade? E se eu te machucar de novo?" Inês, firme como as muralhas de Óbidos, pegou seu rosto. "Então lutamos, amor. Como as mulheres portuguesas sempre lutaram pela independência, pelo voto, pelo amor." Elas responderam com a ação, um live no Instagram da empresa, transmitido do terraço de uma tasca em Alfama, com fado ao fundo. Mariana falou primeiro, voz trêmula mas autêntica: "Não é marketing. É vida. Eu errei por ciúme, mas aprendi que o amor verdadeiro não prende, liberta." Inês continuou, traçando padrões invisíveis no ar como se desenhasse azulejos. "Nossa história como Portugal, cheia de sombras, mas iluminada pela coragem de ser." Os comentários fluíram positivos, corações virtuais como confetes na festa do povo. Com o tempo, a reconciliação se solidificou. Em dezembro, durante a Epifania, elas visitaram a feira de Natal em Lisboa, comprando figos secos e castanhas assadas. Sob as luzes do rocio, Mariana ajoelhou-se novamente, não em súplica, mas com uma caixinha de veludo contendo um anel de prata com um azulejo miniatura, gravado com saudades eterna. "Case comigo, Inês. Não para o mundo, mas para nós." Inês, chorando de alegria, disse sim, e elas dançaram ali mesmo, ao som de uma banda de rua tocando aí, Moraria. O ano novo as encontrou em Cascais, na praia ao amanhecer, o Atlântico lambendo as pedras. O futuro era incerto, negócios flutuavam como barcos no Tejo, famílias se adaptavam devagar, mas o amor, agora declarado, era o porto seguro. Em Portugal, onde o fado canta a dor mas termina em esperança, Mariana e Inês provavam que o ciúme podia ser perdoado, o boicote superado e o coração curado pela humildade. O inverno em Lisboa trazia um manto de neblina úmida que se enroscava nas pernas das estátuas dos reis no terreiro do Paço, como se o próprio Tejo sussurrasse segredos de invernos passados.
Mariana acordava cedo, o apartamento no chiado ainda escuro, exceto pelo brilho suave da lareira elétrica que Inês insistira em instalar para lembrar o calor do Alentejo, brincava ela. Mas naquela manhã de janeiro, o calor era interno, o anel no dedo de Inês, um lembrete tangível de que o amor, uma vez rompido, podia ser refundido como cerâmica no forno. A Azulejo Dreams prosperava, mas com humildade nova. Elas contrataram uma equipe diversa, uma ceramista trans de Faro, que trazia motivos inspirados nas falésias do Algarve, um ilustrador Kier de Coimbra, cujos desenhos evocavam as procissões da Semana Santa com toques de arco-íris sutil. Os workshops em Alfama agora incluíam sessões sobre amor e arte, narrativas pessoais, onde participantes compartilhavam histórias sob o som de viola de fado. Uma idosa, viúva de uma companheira de toda a vida, chorou ao ver um azulejo de duas mãos entrelaçadas. É como nós, escondidas na sombra da Sevelha. Mariana, outrora controladora, delegava mais. Você me ensinou a soltar as rédeas, confessava Inês durante pausas para café na Brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sentara com seu olhar melancólico. Inês sorria, mergulhando o pastel de nata no açúcar, e você me ensinou a voar sem medo. Mas o passado ainda assombrava. Uma carta anônima chegou ao escritório, com recortes de jornais sobre o escândalo. Arrependa-se de verdade, ou o boicote volta. Mariana tremeu, o ciúme residual cutucando como uma espinha de sardinha mal preparada. Inês notou, como sempre. Vamos enfrentar isso juntas. Como em Évora, quando nos perdemos no templo romano e achamos o caminho pela lua. Elas investigaram discretamente, eram ex-funcionário ressentido, demitido por incompetência antes do drama. Em vez de processo, convidaram-no para um café. Entendemos a dor, disse Mariana, mas o ódio não cura. O homem, surpreso pela empatia, pediu desculpas e a história vazou como fofoca benigna nas tascas. As meninas do azulejo perdoam até os fantasmas. A família de Inês, no Alentejo, era o próximo capítulo. A viagem a Évora foi planejada como uma peregrinação, parar em vilarejos para provar queijos de serpa, contar oliveiras como orações. A mãe de Inês, Dona Lúcia, uma mulher robusta com mãos que colhiam uvas há décadas, recebeu-as na quinta familiar com olhos estreitos. Então, é oficial agora? Duas mulheres sob o mesmo teto? O pai, um agricultor taciturno, grunhiu algo sobre tradições. Mas durante o jantar, ensopada de borrego com ervas silvestres, vinho tinto de Borba fluindo como rio, Inês falou. Mãe, pai, o amor não rouba, multiplica. Como as videiras que vocês plantam, entrelaçadas para crescer fortes. Mariana complementou com histórias da empresa, como uma cliente idosa em Lisboa comprar um painel para homenagear sua falecida amada, dizendo finalmente algo que conta nossa verdade. Aos poucos, as muralhas caíram. Dona Lúcia, embriagada pelo vinho e pela emoção, abraçou Inês. Se te faz feliz, filha, então é bênção de Nossa Senhora da Rocha. O pai, mais devagar, ofereceu a Mariana uma garrafa de azeite caseiro. Cuide dela, como cuido da terra. De volta a Lisboa, o Spring Festival as pegou de surpresa. A Marcha do Orgulho, com suas bandeiras arco-íris tremulando no rocio, era um carnaval de aceitação. Elas marcharam de mãos dadas, o suor misturado ao perfume de flores jogadas das varandas. Um grupo de jovens artistas as reconheceu, vocês são as do azulejo. Obrigada por mostrar que o perdão é que é. Naquela noite, em uma festa no Lisboa Factory, com grafites coloridos e DJS tocando morna cabo-verdiana misturada a pop português, Mariana e Inês dançaram pela primeira vez como noivas. O ritmo as unia, corpos se movendo em sincronia, como ondas em Nazaré. Mas o drama não poupava. Um concorrente em Porto, invejoso do sucesso, espalhou rumores. A reconciliação é fake, só para vender mais. A imprensa mordeu, com um tabloide sensacionalista publicando ciúmes volta. CEO vigia noiva no trabalho. Mariana sentiu o pânico antigo subir, questionando cada ligação de Inês. E se for verdade? E se eu não for suficiente? Inês, magoada mas paciente, organizou uma intervenção, chamou a terapeuta para uma sessão noturna no apartamento, com velas acesas e vinho moscatel de Setúbal.
Ciúme é medo disfarçado, disse a terapeuta. Enfrentem-no com verdade. Elas o fizeram, nuas de alma. Mariana admitiu o terror de abandono, Inês a frustração de ser a frágil. Choraram, riram, fizeram amor, terno, exploratório, como descobrir um mapa antigo em uma livraria da Rua Garrett. Pela manhã, renovadas, lançaram um comunicado. Rumores são como névoa no Tejo, dissipam-se ao sol. Nosso amor é real, nossa empresa também. O verão retornou com o calor abrasador do interior, convidando-as a uma viagem ao Algarve. Em Lagos, onde Vasco da Gama partira para descobrir o mundo, elas alugaram uma casa de pescadores, paredes brancas salpicadas de rede de pesca. Dias eram de praia, nado no mar cristalino de Benagil, piqueniques com salada de polvo e melão. Noites, conversas profundas sobre o futuro, filhos por adoção, talvez, em uma sociedade que, devagar, abria portas para famílias arco-íris. Uma tempestade veio, literal e metafórica. Raios cortavam o céu sobre Sagres, ondas rugindo como leões. Encerradas na casa, com o vento levando, Mariana confessou um segredo guardado. Antes de você, eu namorei uma mulher em Coimbra, na universidade. Terminou mal, com ela me traindo por medo do que diziam. Acho que é por isso que eu agarro tanto. Inês abraçou-a, o trovão e quando suas batidas cardíacas. O passado é âncora ou vela? Escolha ser vela, Mari. A calmaria pós-tempestade trouxe clareza. Elas voltaram a Lisboa com planos, um podcast sobre amores que era em Portugal, narrando histórias de avós lésbicas em vilas esquecidas, de ativistas da Revolução dos Cravos que lutaram por liberdades duplas. O episódio piloto, gravado no estúdio improvisado no escritório, com vista para o castelo, viralizou. Ouvintes mandavam mensagens, vocês me deram coragem para contar à minha mãe. Outono trouxe a vindima novamente, mas agora com amigos. João, o fadista, reconciliado, tocava enquanto colhiam uvas no Douro. Risos ecoavam pelas encostas, o rio abaixo refletindo folhas avermelhadas. Mariana ergueu um copo, pelo perdão, que é o melhor vinho. Inês brindou, e pelo amor, que é a videira eterna. Com o outono pintando as vinhas do Douro em tons de âmbar e rubi, como se a própria terra celebrasse sua união, Mariana e Inês mergulhavam em um ritmo de vida que misturava o frenesi lisboeta com pausas contemplativas. A Azulejo Dreams expandia para o mercado internacional, com uma parceria em Madrid para azulejos inspirados na herança ibérica compartilhada, moros, navegadores, amores cruzados. Mas o sucesso trazia novos desafios, pressão de investidores para profissionalizar a imagem, sugerindo que o drama pessoal poderia manchar a marca. Mariana, temperada pela humildade recente, resistiu. Em uma reunião tensa no Hotel Tivoli, com executivos de ternos cinzentos contrastando com os azulejos coloridos da sala, ela declarou: nossa essência é portuguesa, emocional, autêntica. Sem o ciúme e o perdão, não seríamos quem somos. Inês, ao seu lado, apresentou protótipos de uma nova linha, heranças ocultas, cerâmicas retratando figuras históricas quer, como as amantes de D. Sebastião nas lendas de Alcácer Quibir. Os investidores, impressionados, recuaram. A vida pessoal florescia em camadas sutis. Elas adotaram um gato de rua, um siamês magro encontrado nas escadarias do bairro Alto, batizado de Fado por seu miado melancólico. Cuidar dele ensinava paciência, noites de insomnia com ronrons no peito, manhãs de brincadeiras que as faziam rir até doer a barriga. Ele é como nós, dizia Inês, limpando a areia da litera, achado na rua, mas agora rei do castelo. A família se entrelaçava mais. Dona Rosa, em Coimbra, convidou-as para a queima das fitas, a festa estudantil que ela amava desde jovem. Vestidas com cascóis das universidades, elas dançaram ao som de concertinas na queima, o ar cheirando a cerveja e castanhas. Dona Rosa, corada pelo vinho, puxou Inês para um canto. Você trouxe luz à minha filha. Obrigada. Era um perdão mútuo, como as reconciliações nas procissões da Paixão em Braga. No Alentejo, Dona Lúcia organizou uma colheita familiar, com primos e tias em torno de uma mesa longa sob oliveiras centenárias. O ensopado de perdiz fumegava, histórias fluíam como Guadiana seco no verão.
Um tio conservador resmungou sobre modas modernas, mas Inês o calou com uma anedota. Tio, sua avó era como eu, amava uma mulher na juventude, antes do casamento arranjado. A terra guarda segredos. O silêncio que seguiu foi quebrado por risos, e o tio ergueu o copo, pelo amor que não se explica. O Natal as reuniu em Lisboa, uma árvore adornada com ornamentos de azulejo miniatura brilhando no apartamento. Amigos vieram, João com sua viola, cantando ao menino Jesus em versão fadista, a ceramista trans de Faro trazendo doces de amêndoa. Era uma família escolhida, tecida de fios diversos, como o bordado de Viana do Castelo. Mas o conflito espreitava em formas inesperadas. Durante a gravação do segundo episódio do podcast, uma convidada, uma ativista renomada de 50 anos, com cicatrizes de lutas contra a ditadura, questionou Mariana ao vivo. Seu ciúme foi um privilégio de poder. Como uma CEO lésbica pode falar de opressão quando oprime sua parceira? O microfone capturou o silêncio atordoado. Inês apertou a mão dela sob a mesa, mas o dano estava feito. O episódio explodiu online, com críticas ferozes. Hipocrisia que era em Portugal. Mariana afundou em dúvida, caminhando sozinha pelo Tejo à noite, as luzes da ponte dançando na água como fantasmas. Eu sou o monstro ainda, sussurrou para o vento. Inês encontrou horas depois, enrolada em um chale, esperando na margem. Não, amor. Você é humana. E humanos erram. Responda com verdade, como sempre. Elas regravaram o episódio, Mariana admitindo: sim, meu ciúme foi tóxico, nascido de privilégio e medo. Mas aprendi que o ativismo começa em casa, perdoando e sendo perdoada. A resposta foi avassaladora, mensagens de apoio de sobreviventes de relacionamentos abusivos, que viram nela um espelho. A ativista, tocada, tornou-se aliada, se hospedando um evento em Alcântara sobre amores imperfeitos. Primavera trouxe renovação literal. Elas plantaram um jardim no terraço, sementes de girassóis e ervas aromáticas, simbolizando crescimento. Sob o sol de abril, enquanto regavam, Inês anunciou: estou grávida. De ideias. Vamos adotar? Mariana, surpresa, chorou de alegria. O processo começou, burocrático como tudo em Portugal, mas cheio de esperança. Visitas a orfanatos em Setúbal, histórias de crianças precisando de lares arco-íris. O verão as levou a uma lua de mel tardia Madeira, a ilha de flores eternas. Trilhas pelas levadas, águas cristalinas em Porto Muniz, noites de espetada de carne sob estrelas. Ali, longe de tudo, elas sonhavam. Uma casa em Sintra, com estúdio para criar, quarto para o filho futuro. Nosso legado, dizia Mariana, traçando corações na areia vulcânica. De volta, o outono selava ciclos. A Bienal de Design premiou a coleção Heranças Ocultas, com Inês no palco, Mariana aplaudindo das sombras, um gesto de apoio puro. Na festa pós-prémio, no Hotel Santa Justa, com vistas para a cidade luzidia, elas brindaram com moscatel, pelo ciúme que nos uniu, pelo boicote que nos fortaleceu. O ciclo das estações em Portugal é um espelho da alma. O outono, com suas folhas caindo como confetes melancólicos nas ruas de Lisboa, preparava o terreno para invernos introspectivos. Mariana e Inês, agora no terceiro ano de sua união declarada, navegavam águas mais calmas, mas não isentas de ondulações. A adoção avançava devagar, como o tráfego na Avenida da Liberdade em hora de ponta, prometedora, mas cheia de curvas. Elas visitavam o centro em Setúbal semanalmente, conhecendo uma menininha de 5 anos chamada Sofia, com olhos castanhos curiosos e um riso que ecoava como sinos de uma igreja em Mafra. Sofia gosta de desenhar conchinhas, contava Inês nas noites em casa, enquanto Fado, o gato, ronronava no colo. Mariana, rabiscando ideias para uma linha infantil de azulejos, motivos de sereias e caravelas para crianças quer, sentia o coração inchar. Ela será a nossa fada do Tejo. Mas o medo persistia, e se o sistema, ainda marcado por preconceitos velados, as rejeitasse? Somos duas mulheres, CEO e designer. Privilégio ou risco, debatia Mariana em sessões de terapia.
A empresa, enquanto isso, enfrentava uma crise externa. Uma seca no sul afetava fornecedores de argila em Évora, elevando custos como o preço do bacalhau na Quaresma. Mariana, pragmática, negociou com artesãos locais, oferecendo treinamento em técnicas sustentáveis inspiradas nas antigas olarias mouriscas. Inês, a visionária, lançou uma campanha Azulejos Verdes, com designs ecológicos que doavam parte dos lucros para reflorestamento no Alentejo. A mídia aplaudiu. Das cinzas do escândalo nasce inovação humanitária. Amigos e comunidade teciam a rede de apoio. João, o fadista, compôs uma canção para elas, Azulejos de Amor, com versos sobre ciúme como onda que quebra mas volta ao mar, estreada em uma noite no Hot Club de Portugal, com jazz misturado a fado. A plateia, uma tapeçaria de almas lisboetas, ovacionou, lágrimas brilhando sob luzes baixas. A família expandia laços. Dona Rosa e Dona Lúcia, improváveis aliadas, trocaram receitas por Zoom, o arroz doce de Coimbra versus o migas alentejano. Para o Dia de Portugal, em 10 de junho, reuniram-se em Lisboa para a parada, bandeiras verdes e vermelhas tremulando ao lado de arco-íris. Sofia, em uma visita supervisionada, uniu-as. Tia Mari, tia Inês, vocês são como as princesas dos azulejos. Mas o clímax de conflito veio sutil, como uma rachadura em uma peça de cerâmica. Durante uma viagem a Porto para a inauguração de uma pop-up store no Mercado do Bolhão, Mariana recebeu uma mensagem de uma colega de universidade. Lembra de nós? Ainda sinto sua falta. Venha-me ver. Era a mulher de Coimbra, agora divorciada, o fantasma do passado ressurgindo como névoa matinal no Douro. Mariana deletou, mas o ciúme inverso brotou em Inês quando ela viu a notificação piscar. Por que não me contou? Ainda dói? A discussão explodiu no hotel, vistas para rio iluminado por barcos de recreio. Eu confiei em você, gritou Inês, voz e quando como um lamento fadista. Mariana, ferida, rebateu, e eu em você, mas o passado não some como mágica. Portas bateram, silêncios se estenderam como a noite chuvosa. Inês saiu para caminhar pela ribeira, o ar úmido cheirando a vinho e peixe fresco, enquanto Mariana chorava sozinha, questionando se o perdão era frágil como o vidro de Murano. A reconciliação veio ao amanhecer, Inês retornando com 2 cafés da famosa confeitaria portuense e um buquê de flores silvestres escolhidas nos jardins do Palácio de Cristal. Eu reagi mal por medo, Mari. Medo de que o ciúme volte a nos separar. Sentadas na cama, com o sol nascendo sobre as torres dos clérigos, elas desempacotaram. O passado não era ameaça, mas lição. Vamos escrever nossas regras, propôs Mariana. Diário de gratidão diário, um beijo toda manhã, terapia mensal. Inês assentiu, selando com um abraço que cheirava a café e chuva. De volta a Lisboa, transformaram a dor em arte. Um azulejo especial, fantasmas entrelaçados, 2 figuras abraçando sombras que se dissipam em luz. Vendeu-se em edição limitada, arrecadando para abrigos LGBT+ em Porto. A ex-colega, ao saber, enviou uma carta. Desejo felicidade. Vocês merecem. O inverno trouxe neve rara em Lisboa, um manto branco sobre o castelo como açúcar em rabanadas. Elas celebraram o Ano Novo no Terreiro do Paço, fogos estourando sobre o rio, mãos unidas na multidão. Sofia, agora quase oficial, desenhou seu primeiro azulejo, uma família de 3, com um gato e um rio azul. A primavera confirmou a adoção, um tribunal em Setúbal selando o destino com martelo de madeira como o de um ferreiro alentejano. Bem-vinda, filhinha, sussurrou Inês, abraçando Sofia no carro de volta, Mariana dirigindo com lágrimas, embaçando para a brisa. A casa em Sintra, comprada meses antes, uma vila com jardim de camélias e vista para a serra, tornou-se lar. Paredes ganhavam azulejos personalizados, cenas de praia, fado, amor. O verão as viu como família completa, piqueniques em Monserrate, histórias de fadas para Sofia dormir. Mariana, CEO, equilibrava reuniões com leituras do Príncipezinha francês, um toque cosmopolita para a filha. Inês ensinava cerâmica, mãozinhas de Sofia moldando argila em formas tortas mas perfeitas.
Outono fechava o ano com a Bienal novamente, Sofia no colo de Inês enquanto Mariana discursava. Do ciúme ao abraço, nossa jornada é portuguesa, dramática, mas redentora. Aplausos ribombaram e em casa, com fado miando de aprovação, elas brindaram, pela vida que tecemos, fio por fio. Anos se entrelaçavam como videiras no Douro, cada estação adicionando camadas à tapeçaria de Mariana e Inês. Sofia, agora uma menina de 8 anos com cachos mistos de ambas, castanhos ondulados que capturavam o sol como o Tejo ao meio-dia, transformara o lar em Sintra em um caos criativo. Desenhos de azulejos colados nas paredes, bonecas vestidas de fadistas, um jardim secreto de ervas que ela jurava curar ciúmes. Mamã Mari, se você brigar com mamã Inês, com mamã Jerico, decretava, oferecendo folhas roxas da festa dos Santos Populares. A Azulejo Dreams evoluíra para um movimento, filiais em Évora e Faro, uma academia online ensinando design QR com toques culturais, de azulejos muçulmanos em Mértola a rendas lésbicas em Vila Real Mariana, aos 37, equilibrava maternidade e liderança com graça, delegando a Inês as visões artísticas enquanto ela navegava finanças. Você é o norte, eu o sul, brincavam, referindo-se às regiões que as moldaram. A comunidade as abraçava como heroínas locais. Na Marcha do Orgulho, Sofia marchava à frente, bandeirinha arco-íris na mão, gritando amor para todos, como um pregão de vendedor de castanhas. João, agora padrinho de Sofia, compusera canções infantis fadistas, tocadas em escolas para promover inclusão. Menina, o ciúme é como o mar, bravo, mas ensina a nadar, cantava ele, viola afinada como um coração curado. Famílias se fundiam. Dona Rosa e Dona Lúcia, agora avós honorárias, alternavam visitas, Coimbra para Páscoa com folar e amêndoas, Alentejo para vindimas com sopa de cação. O tio de Inês, outrora resmungão, ensinava Sofia a colher azeitonas, contando lendas de lobiçamens que, no fundo, eram amantes amaldiçoados. Veja, pequena, até os monstros amam. Conflitos menores pontuavam, como rachaduras em cerâmica velha. Sofia, na escola em Sintra, enfrentou bullying. Duas mães? Isso é de conto de fadas ruim. Inês, coração partido, quis confrontar a professora, Mariana, estratégica, organizou uma oficina de azulejos na escola, contando histórias de famílias diversas na história portuguesa, de rainhas viúvas que governavam sozinhas a navegadoras esquecidas. A criança bully acabou desenhando um azulejo de família arco-íris e Sofia ganhou uma amiga. Outro abalo veio profissional. Um grande contrato com uma cadeia hoteleira internacional exigia designs neutros, sem temas pessoais. Mariana sentiu o eco do ciúme antigo, medo de diluir sua essência. Discutiram à mesa do jantar, Sofia dormindo no quarto ao lado. Se cedermos, perdemos a alma, insistiu Inês. Mariana contrapôs, mas para crescer adaptamos, como o vinho que envelhece. Comprometeram uma sublinha neutra, mas com a opção quer. O contrato assinou, provando que integridade pagava. O podcast cresceu, agora com episódios sobre maternidade lésbica em Portugal, desafios de inseminação, adoção, equilíbrio trabalho-família. Uma ouvinte, de uma vila no Minho, escreveu: "Vocês me deram voz para adotar sozinha." Elas choraram lendo ao vivo, Sofia adicionando: "Mamãs, contem da minha concha mágica." Verão trouxe uma viagem épica, de carro pelo país, de Sagres a Caminha, parando em castelos e praias. Em Óbidos, cidade literária, compraram livros para Sofia. Em Nazaré, viram ondas gigantes como metáforas de emoções domadas. Noites de camping no Gerês, estrelas sobre montanhas, contavam histórias. A de Mariana dementindo Inês, transformada em fábula onde o dragão do ciúme vira aliado. Outono selou um marco, o 10º aniversário da Azulejo Dreams, celebrado no Museu do Azulejo com exposição retrospectiva. Sofia cortou a fita, vestida de mini designer, enquanto Mariana discursava. De um gesto impulsivo um abraço eterno, nossa história é um azulejo vivo, quebrado, mas belo nas fissuras. Inês, ao lado, sussurrou: "E o boicote?" Foi o ouro na rachadura, como kintsugi japonês, mas à portuguesa. Inverno trouxe neve em Sintra, rara e mágica, Sofia construindo bonecos com nomes de rainhas.
Elas adotaram um cachorro, um podengo rescatado de um canil em Mafra, batizado de Porto por seu latido rouco. A família completa, 2 mães, filha, gato, cão, era um caos harmonioso, jantares com bacalhau à brás e debates sobre o melhor vinho. Anos depois, em uma noite de fado no Bairro Alto, com Sofia adolescente cantando Amor é água que corre, Mariana e Inês se olharam, mãos entrelaçadas. O ciúme era memória distante, o boicote uma lição gravada em cerâmica. Nós sobrevivemos, disse Mariana. Inês sorriu, não sobrevivemos. Florescemos, como Portugal eterno.